Censura à liberdade de imprensa é um assunto caro para os países democráticos. Ataques diretos a jornalistas e órgãos de comunicação impedidos de publicar reportagens e documentos acendem um alerta vermelho. A chegada da pandemia da Covid-19 em muitas paragens do mundo levou ao enfraquecimento dos direitos fundamentais como o direito à informação, questões que também fazem parte da realidade cabo-verdiana. Algumas reclamações que fomos tendo dos nossos associados e de outros colegas, é que as entidades empregadoras não cumpriram assim o que deveria ser cumprido na questão da proteção do jornalista. Alguns órgãos não tiveram os cuidados em investir nos equipamentos de proteção para jornalistas. Tivemos até relatos de jornalistas que continuaram a deslocar de autocarro, todos sabemos o perigo, aquele deslocamento de autocarro, para fazer as reportagens. É um pouco isso. Então, como sempre defendemos, tudo isto vai contribuir para que haja precariedade no trabalho jornalístico. Quando há precariedade, a liberdade de imprensa está em risco. O acesso às fontes, que por si só constitui um dos desafios dos jornalistas no desempenho das suas funções, durante a pandemia ficou ainda mais difícil. A Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras alertava assim aos Estados para as situações que põem em causa a liberdade de imprensa. Em Cabo Verde, a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição da República, mas mesmo assim a autocensura tem sido amplamente praticada no país. O que preocupa de facto, porque muitas vezes os jornalistas recusam-se a abordar determinados assuntos por medo de represálias, a questão de expressões nas chefias. Então isto preocupa, porque é um perigo para a liberdade de imprensa, para a democracia. Essa liberdade também esteve ameaçada com casos de 2 jornalistas e respectivos órgãos de comunicação social constituídos arguidos pelo Ministério Público, alegadamente por terem violado o segredo de justiça com a divulgação de uma notícia sobre um processo de morte em investigação. Casos que mereceram críticas e exaltaram os ânimos da classe, que partiu para uma manifestação para chamar a atenção para os ataques contra os profissionais. E a JOC vê essas pressões às jornalistas e ficamos muito preocupados, tendo em conta que os jornalistas mais jovens estão a ver os mais experientes a serem constituídos arguidos por terem ido investigar um assunto de interesse público. E o mais jovem diz, olha, se ele, que é o mais experiente, está a ser castigado por ter abordado determinado assunto, os mais jovens vão se limitar, vão praticar a autocensura por medo. Então, achamos que é uma prática que deve parar e que, de facto, o jornalismo funcione no seu pleno em Cabo Verde. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são elementos estruturantes no funcionamento da democracia e do Estado de Direito, mas há quem defende que é necessário trabalhar mais para sua consolidação. Na minha ótica, a liberdade de imprensa, ela existe em Cabo Verde, mas ainda não está totalmente consolidada. Há aspectos e fatores que acabam por condicionar o trabalho dos jornalistas e há leis e regras que também, na prática, acabam por limitar um pouco o exercício do trabalho jornalístico. Para o reforço da liberdade de imprensa no país, os jornalistas também têm um grande papel e devem dar o seu contributo e evitar, sobretudo, a autocensura. É claro, a sociedade e os políticos devem também dar a sua colaboração e só assim, juntos, estaremos a contribuir para o desenvolvimento do setor da comunicação social em Cabo Verde e, por conseguinte, para o reforço do nosso sistema democrático. Sabemos que a comunicação social é um pilar fundamental para a democracia e ter uma comunicação social livre e independente só traz vantagens para o sistema democrático. Nos últimos anos, alguns órgãos de comunicação social privados
desapareceram do mercado na sequência de problemas ligados ao financiamento. A receita limitada da publicidade e a falta de subsídios por parte do Estado constituem enormes desafios para a sustentabilidade dos privados. Ao ser questionado, o secretário de Estado para a Comunicação Social disse que a precariedade dos órgãos de comunicação social deve ser combatida. Porque nós entendemos que os órgãos privados prestam também um serviço público de comunicação e de informação. Creio que estamos a criar janelas de oportunidades para que, efetivamente, não só os órgãos públicos, mas também os órgãos privados tenham condições que garantam a sua sustentabilidade. Porque se há coisa que nós temos que combater todos os dias no setor da comunicação social é a precariedade. Nenhum jornalista consegue ser livre se não tiver condições que lhe permitem exercer a função com dignidade, e são essas condições que contribuem também para a sua independência face ao poder político ou também face ao poder económico. Por outro lado, é de frisar que o panorama dos média em Cabo Verde tem conhecido uma nova dinâmica, sobretudo com o desenvolvimento das TIC, em que a informação jornalística passou a ser maior e mais acessível. Eu sou do tempo em que o jornal era feito a chumbo, linotipo, portanto, e hoje há tecnologias, até os computadores substituíram as tradicionais máquinas de datilografia que faziam um intenso barulho na redação. Portanto, em termos de diferença, não há comparação. E hoje, com os meios, com as novas tecnologias de informação e comunicação, tudo tornou-se mais fácil. Eu agora, se eu quiser fazer um background de um acontecimento, com um clique, eu consigo ver as coisas que aconteceram, por exemplo, há 5 ou há 10 anos. Enquanto antes também era possível fazer isto, mas só que tínhamos que ter os jornais encadernados e que eram documentos que nós recorríamos para fazermos, digamos assim, uma retrospectiva. Mas ainda há muitos desafios e constrangimentos para os jornalistas e para a comunicação social no país. Por exemplo, hoje temos de adaptar a nova realidade com o avanço das tecnologias, o rápido acesso às redes sociais. Então, o jornalista tem de trazer inovações para passar as informações, evitando fake news, por exemplo, nas redes sociais, onde qualquer um pode colocar uma informação, e então o jornalista tem esta responsabilidade de investigar, procurar as fontes para saber se esta informação é correta ou não, para poder transmitir aos leitores ou aos telespectadores. Então, é um grande desafio para o jornalismo cabo-verdiano e não só, não é? Também tem a questão de acesso às fontes institucionais, que, por exemplo, é complicado às vezes para nós conseguir uma fonte institucional onde queremos fazer alguma reportagem, não é? E tem essa complicação de levar muito tempo para essa pessoa ouvir a jornalista ou dar esta informação ao jornalista, então acaba muitas vezes por nos prejudicar. Há situações de ataque a jornalistas nas redes sociais, o assédio digital e também essa questão dos jornalistas de Santiago Magazine e do A Nação, mas no cômputo geral eu acredito que o jornalismo de Cabo Verde está num bom caminho. Mais uma vez, reitero, que é preciso haver esclarecimentos, que é preciso haver um engajamento de todos os intervenientes no sentido de fazer com que que se combata a autocensura, que se combata a precariedade, que se crie políticas para garantir condições para que o jornalista faça o seu trabalho, condições a nível do ambiente laboral, condições a nível salariais, a níveis de condições de materiais para realizar o seu trabalho.
Todos os anos, vários jornalistas são capturados e mantidos prisioneiros em diversas regiões do mundo, com destaque para os países onde vigoram regimes ditatoriais. Esta realidade, felizmente, não é vivida em Cabo Verde. A Associação Repórteres Sem Fronteiras desenvolve esforços para proteger os profissionais de comunicação social e alertar para os perigos a que estão sujeitos no desempenho do seu trabalho. Outras organizações juntam-se à luta pelo direito à liberdade de expressão.